O que será que ninguém viu nessa história da Virgínia do Widrop? Não sei se vocês viram, mas a gente até citou as meninas do Nunca Viu Cientista nessa treta da Virgínia Widrop, já teve notificação judicial, ameaça de processo, já teve até gente dizendo que talvez a Virgínia tava falando de mim numa live dessas. Mas, a gente falou sobre as meninas do Nunca Viu Cientista, que é um canal maravilhoso aqui de divulgação científica no YouTube, e elas voltaram de viagem e fizeram um vídeo sobre essa treta da Virgínia. E aí elas falaram, Beta, a gente fez aqui o vídeo, dá uma olhadinha, vê o que você acha. E aí eu falei, vou ver aqui no canal. Pode ser, porque eu tenho certeza absoluta que elas entregaram o quê? Conhecimento e informação. Então a gente vai ver, e aí o nome desse vídeo é O que ninguém percebeu na nova polêmica da WePink. O que será? Vamos ver junta? Vamos ver, dona Laura? Então fala aí, Laura. Vamos ver junto. O que será que ninguém percebeu? Existe mesmo alguma coisa capaz de aumentar crescimento de cílio? Essa pergunta a gente se fez. A fórmula do produto polêmico do momento foi mudada? Isso aí eu percebi quando eu entrei no segundo vídeo. Várias coisas parecem que tinham sido mudadas, mas eu não tenho muito conhecimento sobre a fórmula, né? Pressas. A Virgínia estimulava o uso incorreto do produto? Isso a gente levantou também. Tem as devidas autorizações e registros na Anvisa? Essas não são afirmações, são perguntas que as pessoas estão fazendo e que eu vou tentar responder pra você nesse vídeo. Exatamente. E vamos lá. A WePink, a marca de cosméticos da influenciadora Virgínia Fonseca, da qual tudo que eu sei é contra a minha vontade, foi centro de uma nova polêmica. Dessa vez, o produto para fortalecimento de cílios, o Widrop, teria supostamente causado problemas de visão em uma consumidora, segundo alegações da própria consumidora. E aí aqui é bom esclarecer que nenhuma pessoa ficou cega, como eu vi algumas pessoas comentando por aí, tá? Isso aqui eu já vou bater nessa tecla aqui, porque a galera, assim, de novo, muita gente adora falar que, porque Beta, você gosta de passar pano, Beta, você não sei o quê. Porque tecnicamente, se a pessoa não tem a visão 20/20, né, ela é tecnicamente cega, porque qualquer coisa que não seja a visão perfeita, a pessoa... Não é assim que funciona. Quando você fala que um produto deixou uma pessoa cega, você está falando que a pessoa perdeu a visão. Ou ela basicamente ficou já impossibilitada de fazer qualquer coisa com a visão, ou de uma visão muito baixa, tudo mais, etc. Ou uma coisa que é mais permanente, né? Uma pessoa, quando você vai falar que ela ficou cega, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa frase. Aí muita gente falou, não, porque pode ser chamado de cega. Não pode, tá? E isso desde o início, eu bati na tecla isso no primeiro vídeo, e eu continuo batendo que eu acho que a gente não pode falar que um produto da Virgínia deixou a pessoa cega porque não deixou, tá? Então a gente já começa por aí, e foi aqui o que a Laura falou. Ninguém ficou cego com o negócio. Pode ter queimado a córnea, pode ter não sei o quê, e a gente também tem que ter um certo cuidado de falar sobre isso, porque ninguém teve acesso ao laudo, tem ali o depoimento da pessoa, tem o depoimento do médico, quer dizer, nem sei se tem o depoimento do médico, mas isso aí a gente não tá lá para analisar, e a gente não pode fazer algumas afirmações. Mas vamos lá. Bom. Muitas pessoas já fizeram um vídeo a respeito, inclusive a Karen Bacchini fez um vídeo muito bom sobre a formulação, e eu vou inclusive comentar alguns pontos do vídeo dela aqui. Mas tem algumas informações que ninguém trouxe, inclusive uma que ninguém percebeu o que aconteceu, e é isso que eu quero fazer nesse vídeo. Eu quero falar principalmente de legislação e de efeitos desse tipo de produto, para vocês entenderem se faz sentido ou não comprar. E aqui eu não vou falar só do Widrop, eu vou falar de alguns outros produtos que eu encontrei pesquisando por fortalecedor de cílios. Simbora! O resumo em um tweet para quem não acompanhou a história. Uma moça postou no TikTok que supostamente quase ficou cega depois de usar o Widrop. E aí, segundo o relato da tal moça, ela usou o produto e foi dormir. E aí nisso ela sentiu arder os olhos, lavou, mas continuou ardendo. E quando ela acordou, estava inchado e com a visão embaçada. E aí, quando eu acordei, eu já estava vendo tudo muito nublado. Comecei a ver tudo muito cinza, muito nublado. Ela já postou um outro vídeo depois disso tudo e aparentemente ela não perdeu a visão, foi um dano temporário. O que ela teve? É reação alérgica? É queimadura química da córnea? Ela alega que é queimadura química, mas sem eu ter acesso aos laudos dela, eu não tenho como afirmar nada. E é isso que é o responsável da gente falar. Que nem o meu título do vídeo é Virgínia acusada,
de deixar a pessoa cega. Porque é isso, a gente sempre tem que deixar bem claro que tem alguém acusando uma pessoa de uma coisa. Mas não é verdade. Até porque a gente é muito diferente, mesmo a gente tendo ranço e não gostando da pessoa e achando ela uma picareta, uma mau caráter, etc., como as pessoas acham e como as pessoas gostam de ver sangue e tudo mais, a gente tem que tomar muito cuidado e ser muito correto na hora de afirmar determinadas coisas, né? Mas as duas coisas sempre são possíveis. E aí, só para situar vocês, a córnea é a membrana transparente que fica na frente da íris, que é a parte colorida do olho, e da pupila, que é o pontinho preto dentro da íris, que pode aumentar ou diminuir de tamanho de acordo com a quantidade de luz. A córnea é responsável por concentrar a luz para ela entrar no olho. Então, se alguma coisa danifica a córnea, a luz não consegue entrar direito e com isso a gente não enxerga. Até entra a luz, mas é como se a luz estivesse atravessando uma neblina. E a gente vê que tá claro, mas a gente não consegue distinguir nada do outro lado porque não consegue ter essa focalização da luz. Olha que loucura. Encheram o meu saco e eu estava correta. Encheram o meu saco quando eu expliquei esse negócio da córnea no vídeo, né? Ah, porque o controle, porque não sei o que, etc. Eu sei que tinha ali uma forma de falar sobre controle. A gente tem ali um debate sobre a palavra controle de luz, mas no fim das contas é isso. Você pode queimar a sua córnea e a luz continua entrando. O problema é que não vai ter nitidez, a imagem que você vai receber não vai ter nitidez. Então você até vê, como aqui a Laura falou, você vê a imagem, você vê a luz, você vê que tem luz entrando. Só que a luz está difusa. É a mesma coisa que você pegar um papel manteiga e botar na frente da janela. Se você não coloca a luz do sol, ela entra, o raio entra de uma vez, né? Retinho. Se você bota um papel manteiga, entra difusa a luz. E aí você não consegue ver o que está fora da janela. Por quê? Porque a luz está difusa. É a mesma coisa que você queimar a córnea. Agora, a quantidade de luz não faz diferença. E eu estava correta. Se o problema não for tratado rápido, a pessoa pode sim perder a visão ou ficar com a visão prejudicada de alguma forma. Muito bem, fofoca esclarecida, vamos entender umas coisinhas sobre cosméticos hoje que vão mudar a sua vida. Vamos começar pela formulação que a Karen analisou no vídeo dela. E aqui eu queria só meio que corrigir uma coisa que ela falou sobre o lauryl éter sulfato de sódio, que era um dos componentes que ela estava analisando, porque a Karen disse que ela acredita que ele tenha entrado na fórmula como um conservante. Porém, ele não está na lista de conservantes de cosméticos autorizados pela Anvisa. Essa lista está no anexo da RDC 528 de 2021. E sim, o produto tem autorização da Anvisa para ser vendido, eu já vou chegar lá. Então, como ele não faz parte dessa lista, o lauryl éter tinha outra função na fórmula. E aqui eu acredito que essa função seria ajudar a misturar componentes oleosos com a água da fórmula, fazendo uma emulsão. Porque o lauryl éter sulfato de sódio é um surfactante, que é uma molécula que consegue interagir tanto com a água quanto com o óleo, e ele pode ser usado em fórmulas para ajudar a fazer essa mistura, entrando como um emulsificante. Eu tô dizendo isso com... Olha que coisa interessante, como é bom a gente ter conhecimento sobre as coisas, porque é isso, às vezes a ignorância faz a gente tomar alguns julgamentos de uma forma equivocada. Por exemplo, se você for ver lá, essa substância especificamente, né, ela não é permitida de ser usada como conservante. Porém, para fazer essa emulsão, é permitida. Então, a mesma substância, dependendo da função que tem dentro da formulação, ela é permitida ou não pela Anvisa. É muito mais delicado o negócio, e às vezes a gente só bota lá, essa substância ela pode ou não? Depende. Depende da maneira como ela está se apresentando, da quantidade que está ali. Tudo depende. Nada é tão simples assim. Então não dá para simplesmente uma pessoa ir lá e pegar uma lista de coisas da fórmula e simplesmente bater lá e falar isso aqui pode, isso aqui não pode, não sei o quê. E aí, né, criar situações que às vezes não são muito reais. Com base no meu conhecimento como farmacêutica, mas só a empresa pode realmente afirmar para que ela usou cada um dos ingredientes da fórmula. De qualquer forma, ele tem o potencial sim de irritar o olho quando entra em contato direto. É justamente por causa dele que o shampoo de adulto arde o olho. E aí no shampoo essa função surfactante dele serve como limpante. Eu já até expliquei isso em outro vídeo aqui no canal. Os outros dois conservantes que a Karen cita, o fenoxetanol e a imidazolinidiureia,
são mesmo conservantes e estão na lista de autorizados pela Anvisa para estarem em cosméticos. Porém, eles são também potencialmente irritantes se entrarem em contato direto com o olho, mas geralmente se lava rápido com bastante água ou soro, não costumam dar muito problema porque eles sempre entram em uma pequena quantidade na formulação. Todo conservante está sempre numa quantidade bem pequena. Porém, E aí, aqui a gente vê de novo essa nuance da história, que não é simplesmente pela presença. E aqui, gente, de novo, não é defendendo A ou B. Aqui a gente tem que entender que a gente, às vezes, não tem capacidade ou as informações suficientes para fazer um julgamento cabal de uma situação. E é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado na hora da gente julgar algumas coisas. Aqui. Não quer dizer que aquilo ali não pode estar presente, mas tem a ver com a quantidade que tem, a maneira como se apresenta e também com a abertura de entender que aquilo pode ser irritante ao olho, porém já é esperado que aquilo seja irritante ao olho e caso caia no olho, você tem que limpar. Né? É do tipo um shampoo. Existe uma chance muito grande de um shampoo cair no olho? Muito grande. Acontece. Agora, um shampoo ele vai causar uma queimadura? Se você deixar um tempão e dormir com ele, talvez sim. Então é tudo a maneira como se usa, a maneira como... Né, tem várias coisas nessa história que montam para uma situação pior ou melhor no caso aqui. Né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Não é simplesmente uma coisa preto no branco, do tipo, tem na fórmula pode, não tem na fórmula não pode. Não, tem na fórmula, às vezes aquilo ali dessa maneira pode, se cair no olho tem que lavar, se lavasse na hora talvez não aconteceria aquilo, talvez tenha acontecido porque a pessoa dormiu com aquilo. Então é tudo uma questão da gente analisar e aí a gente também tem que se colocar numa posição de ignorância e também de uma certa, nem de ignorância, mas de uma certa humildade do tipo, e nem de humildade do tipo, meu Deus, eu sou tão pequena, mas humildade do lugar de eu não tenho todas as informações para saber. Né? Aqui tem uma coisa que acho que ninguém notou. Essa fórmula que a Karen e outros produtores de conteúdo mostraram em vídeo contendo o Lauril Éter não é a fórmula que atualmente consta na página do produto do site da WePink. Esse print aparecendo na tela eu tirei no dia 12 de julho, alguns dias depois do vídeo da Karen, e ele mostra uma nova fórmula que excluiu 18 ingredientes relacionados à fórmula que a Karen mostra, entre eles o Lauril Éter, e incluiu 3. Então é uma formulação reformulada. Inclusive essa alteração da formulação reforça o que eu tinha imaginado de que o Lauril estava ali para ajudar a misturar oleosos com aquosos, porque vários oleosos foram retirados e entraram outras substâncias que fariam um papel semelhante ao do Lauril. Para analisar essa nova... Agora, eu fico me perguntando, por que foi feita essa alteração? Né? Por que eu percebi isso? Porque, na verdade, quando eu entrei no site, já estava alterado. E aí eu percebi, porque eu fui ver o vídeo da Karen, e quando eu entrei no site, a lista estava bem menor, se eu não me engano. E aí eu fiquei naquela do tipo, mas eu acho que mudou. Mas eu não tenho capacidade técnica de olhar e ver o que entrou, o que não entrou. Mas eu fico me perguntando, número 1, por que foi alterado? E número 2, se essa alteração ela é real no sentido de você não consegue simplesmente do dia para a noite uma fórmula nova sem testar, sem saber, porque a fórmula precisa ser a fórmula que está sendo vendida, né? Então, é tentar entender, e eu acho que até, se não me engano, a Laura vai mostrar aqui, que ela pediu para os seguidores mandarem as embalagens para ver que fórmula está na embalagem. Né? E se eu não me engano, vai aparecer a fórmula antiga. Né? Eu não sei se eles, nesse meio dessa polêmica, mudaram a fórmula. E aí vai começar a embarcar, né? Vão começar a vender essa fórmula nova. Agora, será que eles já tinham essa fórmula sendo desenvolvida? Porque uma fórmula não é desenvolvida da noite pro dia, né? Suposta fórmula, eu conversei com o Vitor Infante, que é farmacêutico com doutorado em cosméticos e manja disso muito mais do que eu. E a análise dele sobre essas mudanças da formulação é que realmente o Lauril estava ali como emulsificante e que, de modo geral, essa suposta nova fórmula tem menos substâncias com potencial de irritar a pele e os olhos, porque tirou as substâncias mais irritantes e as novas que entraram são mais brandas. E isso não é uma especulação ou uma opinião minha.
É uma análise objetiva das informações que a própria marca tornou pública no seu próprio site. Eu pedi para várias seguidoras me mandarem... Isso também é outra coisa importante, né? Separar o que é opinião, o que é suposição e o que é fato, né? Nesse caso aqui, existia uma lista de ingredientes, existia outra lista de ingredientes e existe factualmente uma forma de você olhar para uma lista e falar: essa lista tem mais potencial de irritar os olhos, essa aqui tem menos. Isso é um fato objetivo. Tem fotos da caixinha do produto e a formulação que está descrita na embalagem é exatamente a que aparece no vídeo da Karen e de outras pessoas que fizeram o mesmo tipo de conteúdo. Só que não é a mesma formulação que se encontra atualmente no site da WePink. Então, se houve realmente uma reformulação do produto, a gente vai ver essa nova fórmula que está aparecendo no site em um novo lote dele. Eu pedi também para os seguidores a foto da caixa do WePink, porque eu queria entender como que estavam descritas as precauções do produto. Isso é uma coisa que a gente deu também muito na tecla, de entender o que estava escrito. E aí, ó, uso externo, evite o contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, enxague bem com água. Suspenda o uso se surgirem sinais de irritação. Né? Então, aquela frase legal, obviamente, que está ali pequenininha e tudo mais, etc., ela está ali, não pode entrar em contato com o olho. Caso entre em contato com o olho, lave imediatamente. Né? E ele está realmente dizendo para evitar contato com os olhos e para enxaguar abundantemente caso isso aconteça. Porém, eu achei o modo de uso um pouco vago, porque manda aplicar diariamente, mas não diz em que momento do dia, nem exatamente como, nem se pode ou não dormir com o produto. Isso sim, é minha opinião, eu achei vago. É incomum as empresas alterarem as formulações dos seus produtos? Não. Da mesma forma que existe a farmacovigilância, que fica acompanhando possíveis efeitos adversos de medicamentos, existe a cosmetovigilância, que fica avaliando possíveis efeitos adversos dos cosméticos. E da mesma forma que para os medicamentos, nós, como consumidores, temos o direito e o dever de reportar qualquer problema causado por um produto para o SAC da empresa. E esse SAC tem a obrigação de coletar essas informações e manter um processo de análise delas. A cosmetovigilância é exigida pela Anvisa, ou seja, a empresa tem realmente a obrigação de monitorar as reclamações dos consumidores para ver se o produto precisa ser modificado ou até, de repente, tirado de linha. E aí, se tiver muitas reclamações de alguma reação de um produto, a empresa precisa, inclusive, conduzir uma investigação para entender se é realmente o produto em si, se é algum componente da fórmula. E aí é algo que ela precisa mudar. Ou então, se é o uso errado do produto pelo consumidor, ou se é alguma falha de controle de qualidade na produção, falha no transporte, falha no armazenamento, ou até uma falha em comunicar como o produto precisa ser usado. E isso, diante do número de reclamações recebidas pela marca, é algo que deve ser investigado com bastante atenção. O que, na minha humilde opinião, é estranho é que existem reclamações de consumidoras no Reclame Aqui falando de supostas alergias e outros problemas supostamente relacionados ao uso do e-drop desde 2023, até onde eu consegui encontrar. Inclusive, supostamente com lesões aparentemente parecidas com a que a moça relatou agora em 2025. Mas, só agora, depois dessa viralização toda, é que a fórmula está aparecendo alterada no site da marca. Eu não tenho acesso aos dados de cosmetovigilância da empresa, não sei se ou como foi feita uma investigação, mas as várias reclamações de mais de 2 anos atrás sugerem que o produto deveria ter sido reformulado há um tempo. E agora eu quero... Aí, eu acho que aqui é o lugar onde mais a WePink se coloca aberta a ser criticada, tá? Porque a questão aqui não é nem o produto e tudo mais, etc. A gente sabe que o produto tem um potencial de causar uma irritação. Talvez o que aconteceu aqui foi a empresa ter demorado demais para levar a sério essas reclamações, ter achado que era pouca gente que estava reclamando, que eram poucas reclamações, que era um ponto fora da curva. A gente também não sabe quanto vendeu, é aquela história, né? Quanto vendeu e quantas pessoas tiveram problema. Porque ter problema, muito provavelmente, sempre vai acontecer uma pequena porcentagem de pessoas que vão ter alguma reação àquilo ali. Isso não é, nenhum produto está imune a isso. Né? Mas pelo entendido, a empresa não levou tão a sério essa história até o momento onde se tornou uma coisa pública. E aí eu acho que é importante, sim, a empresa se posicionar nesse lugar. E continuo achando também que o posicionamento da empresa não foi um dos melhores. Né?
Quero inclusive aproveitar um trecho de uma das reclamações para pegar de gancho para explicar duas coisas muito importantes para vocês. Primeiro, ela diz aqui que usava o produto nos cílios para dormir e que esse uso foi supostamente indicado pela própria Virgínia na rotina de skincare dela. São palavras da pessoa que reclamou. Não faço ideia qual é a rotina de skincare da Virgínia. Mas a moça que viralizou no TikTok agora disse também que usou para dormir. Então, me leva a crer que é realmente algo que alguém possa ter indicado informalmente. Porque essa forma de uso, usando para dormir, não faz parte das instruções de uso do produto que estão na embalagem. E o meu alerta aqui é que vocês nunca façam uso de nenhum produto cosmético no olho para dormir. Sempre durmam com os olhos limpos, sem maquiagem e sem nenhum produto que não seja algum tratamento médico específico ou que o produto tenha essa indicação específica na embalagem. Porque se está descrito na embalagem, significa que o produto foi testado dessa forma. E o motivo disso é que durante o sono a gente não pisca. Então a lubrificação e a autolimpeza dos olhos é menos eficiente. E aí qualquer coisa pode entupir os poros dos cílios, levando a um terçol como o do relato do Reclame Aqui, ou então causar uma irritação mais intensa, porque o produto fica em contato por mais tempo e a lágrima não consegue lavar o produto para fora do olho, justamente porque não está tendo essa questão de piscar. Fora que, se a dor que o produto causar de repente por alguma irritação não for muito intensa, pode ser que a gente não acorde e não tire o produto rápido do olho. Porque o problema não é nem o produto cair e começar a arder na hora. Porque quando a gente tem essa reação, né, o produto cai e começa a arder na hora a gente tira. O problema é quando o negócio cai e fica ali cozinhando lentamente. E aí quando você vai ver, o estrago já foi feito, né? A segunda coisa é que a consumidora diz que esperava o resultado de crescimento dos cílios e isso nunca aconteceu, segundo ela. E aí eu quero explicar sobre esse tipo de... Aí vem aquela parte que a gente conversou, né? Será que tem produtos que realmente, e isso que eu mais queria ouvir delas, será que tem produtos que realmente fazem o cabelo crescer? Será que isso é genético, né? Porque até onde eu sei, isso é uma coisa, o tamanho, né? O crescimento, a velocidade que cresce, tudo mais, etc. A quantidade, o volume, a grossura, é tudo genético, né? Podem ter problemas, né, do corpo que façam aquilo cair por alguma doença, ou por algum entupimento, ou por algum problema, mas, e isso pode ser tratado e obviamente o pelo voltar a crescer, mas você não muda a maneira como o seu pelo cresce se geneticamente você não tiver aquela propensão àquele pelo, né? Até onde eu sabia. Vamos lá. De produto e o que a gente pode esperar dele. E aqui a gente tem que começar entendendo que a quantidade e o tamanho dos nossos cílios são determinados pela nossa genética. Então, eu tenho um cílio gigantesco porque é a minha genética. Se você nasceu com um cílio pequeno e ou em pouca quantidade, não há produto no mundo que faça ele ficar maior ou aumentar em número. O único jeito disso acontecer é colocar a extensão, que é tipo o mega hair de cílio. Agora, se você perdeu os cílios por causa de algum tratamento médico, por exemplo, uma quimioterapia, ou até por uso exagerado de extensões e cílios postiços, existem alguns produtos que talvez ajudem a estimular o nascimento de novos cílios, mas é um bem grande talvez, porque depende do motivo da queda dos cílios. Se ele só caiu porque foi arrancado no procedimento de tirar uma extensão, o produto pode ajudar a nascer mais rápido, porque o bulbo onde nasce o cílio continua lá. Só que não vai nascer cílio a mais do que existia. E o que nascer vai ser do mesmo tamanho que era antes. Porque ao contrário do cabelo, que se a gente não cortar, continua crescendo bastante, o cílio tem um limite muito claro. Senão a gente ia precisar de uma cabeleira Leila de cílios, né? Aí aqui, na verdade, o cabelo também tem um limite de crescimento, determinado pela genética, por questões de saúde, mas esse limite ele é muito maior do que de um cílio e faz parecer que o cabelo cresce infinitamente. Agora, os cílios, como a gente nunca corta, é bem fácil de perceber que ele tem esse limite de crescimento. Agora, se o bulbo do cílio morreu, infelizmente, nenhum produto resolve, porque nenhum produto consegue fazer reviver o bulbo, que é onde estão as células que fabricam o cílio. Inclusive aqui, quem conseguir ressuscitar bulbo capilar vai ficar bilionário, porque essa seria a cura para calvície mais eficiente do que as disponíveis atualmente. E é por isso que a moça não viu resultado com o hidrópio. Analisando a fórmula, e aqui novamente... Inclusive, quando hoje em dia o melhor tratamento para calvície é o transplante capilar, que nada mais é do que você pegar um bulbo vivo da pessoa e transplantar
pro lugar e fazer com que aquele bulbo volte quer dizer, aquele bulbo que tá vivo ali comece a crescer cabelo em outro lugar, né? Esse é o melhor tratamento hoje em dia, que é literalmente pegar o bulbo vivo. Normalmente tira daqui ou tira de outro lugar e bota pra frente aqui, e aí a pessoa não fica mais careca. Não tem outra forma. Não tem produto, não tem santo, não tem nada que vai fazer. Ou, obviamente, se você tiver um problema endógeno, né? E aí tem gente que toma remédio, por exemplo, toma minoxidil, etc. E aí o negócio volta a funcionar. Agora, como a Laura falou, se o bulbo morreu, foi com Deus. Não tem mais o que fazer. Realmente não é uma opinião, é uma análise técnica e objetiva da própria fórmula, a gente nota rápido que é uma fórmula para depositar coisas nos fios, porque tem extratos de proteínas de trigo e de soja, além de alguns aminoácidos. Essa estratégia é usada também em shampoos e condicionadores fortalecedores. Esse extrato de proteínas gruda nos fios junto com a proteína que já existe no cabelo ou nos pelos, e aí forma tipo uma capa em volta deles. E isso realmente ajuda a deixar o fio mais forte e mais grosso, não é uma enganação. É como se você fosse colocando algumas faixinhas, deixando ele mais encorpadinho. Então, se você tem cílios muito finos e quer deixar eles mais grossos, mais visíveis, um produto como o E-Drop pode funcionar muito bem para você. Mas ele já não vai ter um efeito muito intenso de estimular nascimento dos cílios, tanto pela formulação em si, quanto pela forma de aplicação, que é igual de rímel. Uma coisa que é muito importante as pessoas saberem, que elas às vezes não sabem, é que o cabelo é matéria morta. O cabelo não absorve nada, né? O cabelo, né, o fio de cabelo, ele é um apanhado de queratina, basicamente, né? E ele tem as escamas dele lá, que ele vai estar... quando ele está mais poroso, é porque a escama do cabelo está mais aberta. E aí quando você passa lá uma fonte de calor e tudo mais, as escamas elas ficam mais fechadas e mais alinhadas. Quando você faz uma hidratação, etc., você está depositando coisas em cima do fio para tentar mudar a maleabilidade daquele fio, para tentar fazer com que aquele fio fique mais alinhado, fique alisado, ou fique não sei, ou para você usar, por exemplo, tem muita coisa, como a Laura tá falando, tem algumas coisas caríssimas de engrossamento do fio, para o fio ficar mais grosso, mais resistente, mas tudo isso é literalmente, como a Laura falou, uma capinha que você coloca, né? O cabelo, ele não é um organismo, o cabelo não absorve, não é vivo. Ele não é uma coisa tipo a pele, que você passa um hidratante e hidrata a pele. Por quê? Porque a epiderme absorve aquilo ali e a pele fica hidratada, porque realmente o hidratante ele penetra na pele. No cabelo, não. O cabelo ele não é vivo, né? Então, não adianta você botar vitaminas e não sei o que, etc., no cabelo, porque o cabelo não vai fazer nada com isso. Nada. O que pode fazer o couro cabeludo, é o bulbo capilar, aí é por dentro. Só que aí, normalmente, o que vai fazer é isso. Primeiro é a genética, que é o que mais manda na forma como o cabelo cresce. E segundo, que podem ter realmente impedimentos físicos, pode ter excesso de gordura, de sebo, ou coisas que podem entupir o bulbo capilar, né? Coisas que podem enfraquecer a produção de cabelo. Você pode ter problema de aminoácidos, nutrientes, etc., que você não consegue formar o fio do cabelo, ou o cabelo nascer estrangulado, né? Pela quantidade de gordura que tem, ou de capa de queratina que pode tampar aqui o fio do cabelo. Então, isso tudo pode acontecer. Agora, o cabelo em si não é um ser. O cabelo é um pedaço de matéria morta, né? Não chega necessariamente na raiz dos cílios, fica mais concentrado no pelo em si. Eu pesquisei outros produtos fortalecedores de cílios e todos os que eu encontrei têm um aplicador tipo um pincelzinho ou uma espuminha para aplicar realmente na raiz. E aí é que agora vocês estão vendo exemplos da Salve, da Vizela, do Boticário e da Estée Lauder. Com esses aplicadores, é muito mais certo de que o produto vai chegar na raiz do cílio ou da sobrancelha. E aí, se ele tem uma formulação capaz de estimular o crescimento dos novos fios, isso vai ser muito mais eficiente. Porém, eu posso atestar que todos eles funcionem perfeitamente para isso? Não. Até porque tem as questões de limitação que eu já expliquei. Porém,
Quando um produto cosmético faz uma alegação de benefício do produto, ele precisa apresentar para a Anvisa os testes que comprovem que isso foi testado e que realmente teve o efeito alegado. A Karen, inclusive, comenta isso no vídeo dela, usando o próprio produto como exemplo. A gente tem na minha marca um produto para sobrancelhas que ele promete o crescimento dos fios. E pra gente ter certeza que a gente tá entregando pro consumidor uma coisa que realmente vai fazer o que promete, a gente faz um teste clínico que é feito em várias pessoas que são analisadas durante um período de tempo. E aí tem aquele famoso grupo do placebo que não tá usando nada e o grupo que tá usando alguma coisa. E aí a gente descobre se realmente aquele produto tem a eficácia. E aí o meu produto de sobrancelha tem eficácia comprovada. Então a gente fez o teste clínico, comprovou, então eu posso garantir para vocês que ele vai fazer a sua sobrancelha crescer. E aqui, existem mais alguns esclarecimentos. A gente debateu sobre essa questão do teste de eficácia no nosso vídeo, né? Sobre como que esse teste é feito, que é um teste percebido, pelo que eu entendi. E até queria, não sei, eu acho que a Laura não vai comentar sobre isso. Esclarecimentos importantes porque eu vi alguns comentários equivocados em vários lugares. Assim como qualquer produto cosmético comercializado de forma regulamentada neste país, e aqui eu tô me referindo a empresas que fazem tudo bonitinho no papel, não vendem seus produtos sem registro sanitário, o e-drop tem sim autorização da Anvisa para ser comercializado. Tá aí na tela o print do site da Anvisa com o número e as informações de registro dele. De um deles, pelo menos, né, porque são duas formulações, uma incolor e uma preta, ambas estão registradas. Aí tá só um exemplo. Mas vocês podem ver aí que tá descrito como um cosmético grau 2, que significa que ele é um cosmético, ou seja, um produto para ser usado na parte de fora do corpo, que tem uma alegação específica de benefício. Nesse caso, fortalecer os cílios. Nesse grupo de cosméticos grau 2 entram antitranspirantes, shampoo de caspa, pasta de dente, que evita tártaro, enxaguante bucal que evita placa, protetor solar, maquiagem com protetor solar, repelente, produto para acne e vários outros produtos que prometem ter algum efeito que não seja só hidratar, deixar cheiroso ou deixar bonito. Um exemplo mais prático. Um rímel comum, como o que eu tô usando agora, só maquia os cílios. É um cosmético grau 1, serve só para deixar bonito. Não tem nenhuma alegação além disso. Mas um produto para fortalecer os cílios é um cosmético grau 2, porque já tá alegando um benefício extra. Um shampoo só para limpar o cabelo é grau 1. Um shampoo anti-caspa, grau 2, porque promete acabar com a caspa. Um hidratante que só hidrata e deixa cheiroso, grau 1. Um hidratante que promete deixar a pele mais firme, grau 2. E assim por diante. Essa classificação é feita de acordo com a probabilidade do produto causar um efeito indesejado por um uso inadequado, pela formulação, pela finalidade de uso, pelas áreas do corpo onde ele vai usar e os cuidados que as pessoas têm que observar durante o uso do produto. Só que independente de ser grau 1 ou grau 2, os produtos precisam seguir normas da Anvisa para as formulações, para o registro das empresas e para os testes que precisam ser apresentados no momento do pedido de Requisitos técnicos para a produção de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Requisitos obrigatórios, fórmula quali quantitativa, com todos os seus componentes especificados por suas denominações INCI, nomenclatura, e as quantidades de cada uma expressas percentualmente através do sistema métrico decimal. Então aqui, eu não sei se isso, na hora de mandar isso para a Anvisa, você precisa mandar a fórmula, exatamente com os nomes dentro dessa nomenclatura, e o quanto tem daquilo ali. Eu não sei se isso aqui obviamente é uma informação sigilosa da fórmula, né? Quando você vai ver na formulação, normalmente, eu não sei se isso é uma coisa obrigatória, a fórmula ela é sempre organizada do que mais tem para o que menos tem. Eu não sei se isso serve para cosméticos também, mas eu sei que isso serve para comida, por exemplo, né? Então, quando você vai ler um rótulo de um alimento, sei lá, um shake, uma bolacha, qualquer coisa, você vai olhar ali e a lista de ingredientes, ela está sempre organizada do que mais tem. Então vai estar lá, sei lá, água, ou farinha de trigo, ou açúcar. Sempre vai estar do primeiro, do mais tem para o que menos tem. Aqui eu não sei se em cosmético é a mesma coisa, talvez não seja. Mas eu sei ali que não tem aberto a quantidade que tem em cada coisa, porque isso é uma informação sigilosa da empresa.
Só que aqui, pelo visto, a Anvisa precisa saber quanto que tem de cada coisa ali. Função dos ingredientes da fórmula, então você precisa, além de tudo, você precisa dizer, o lauril éter, ele está entrando como um surfactante, ele está entrando como um emulsificante, ele está entrando como um conservante, você tem que provavelmente dizer o que cada coisa está fazendo ali. Biobibliografia ou referência dos ingredientes, quando a substância não figura na nomenclatura INCI, devem incluir-se dados da identificação de segurança e de eficácia da mesma. Quer dizer, as coisas que já estão dentro dessa nomenclatura, provavelmente já se sabe para que funciona, já se sabe a eficácia, então já existe lá que a matéria XYZ ela serve para isso, para isso, para isso, para isso. Se você tem uma matéria que não está nessa lista, você precisa dizer para que ela está servindo e aonde que está a prova disso, né? Especificações técnicas organolépticas e físico-químicas de matérias-primas. Aí aqui são especificações técnicas, obviamente, das matérias, né? Da onde se origina aquilo ali. Comercialização. E aí, é um processo... Especificações microbiológicas de matérias-primas, também a mesma coisa. Especificações técnicas organolépticas e físicas do produto acabado. Indicar se há uma faixa de aceitação para a determinação de substâncias ou grupo de substâncias funcionais principais em produtos das categorias repelente de inseto, protetor solar e alisante e outras categorias que a autoridade sanitária determine por regulamentação específica ou mecanismo legal correspondente. Tem bastante detalhe, gente. É bastante detalhe mesmo. Dados de estabilidade... incluir a determinação das substâncias ou grupos de substâncias funcionais principais no caso de repelentes de insetos, também a mesma coisa. Processo de fabricação. Muito mais simples do que o processo de registro de um medicamento, mas ainda assim existem exigências a serem cumpridas, incluindo apresentar os Dados comprobatórios dos benefícios atribuídos ao produto, comprovação de eficácia. Sempre que a natureza do benefício do produto justifique e sempre que conste no rótulo. Então é isso. Por exemplo, você pode ter um produto que tem um ingrediente que tem um benefício XYZ. Mas se a empresa não se apropria daquele benefício, do tipo, a gente promete que esse produto vai melhorar ou fortalecer ou não sei o quê, se a empresa não fala nada, você não precisa comprovar a eficácia porque você não está prometendo nada. Agora, se estiver no rótulo, escrito lá, não sei o quê, você precisa comprometer. O resumo deve conter, no mínimo, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Tá vendo? Aqui ele não obriga... Olha que... Isso eu achei curioso. Ele não obriga aqui... Aqui eu não sei essa coluna aqui, completo e resumo. Ele não obriga, estou até curiosa para saber, na empresa à disposição da autoridade competente apresentar para autorização... olha isso. A coluna de lá é na empresa à disposição da autoridade competente. Isso quer dizer que a empresa precisa ter disponível isso, se tiver marcado. A empresa precisa ter disponível esse documento. Então, existe uma documentação que a empresa precisa ter disponível, mas que não precisa ser apresentada para regulamentar o negócio, e apresentar para autorização de comercialização do produto. Aí você vê que aqui, quando a gente chega nessa parte... A empresa precisa ter disponível o estudo completo disponível dentro da empresa, caso seja pedido, um dia a Anvisa vai lá e pedir. Por exemplo, o estudo lá da Karen Bacchini de eficácia do Plutão, eu acho que é a máscara dela, o estudo precisa estar completo lá na Karen Bacchini Beauty. Mas para autorizar a venda, ela precisa de um resumo. E o resumo ele precisa conter, no mínimo, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Que quer dizer, objetivo, nosso objetivo aqui é comprovar a eficácia do crescimento e fortalecimento de cílios através da máscara de cílios Plutão. Metodologia. Aí aparece lá a metodologia de como foi feita a pesquisa de eficácia, né? Ali é o método de eficácia, que é aquele método de eficácia percebida. Que juntamos não sei quantas pessoas, tantas pessoas foram grupo de controle, tantas pessoas são grupo placebo, tantas pessoas receberam o produto, todas elas participaram, completaram um formulário dizendo qual era a percepção delas dos cílios delas,
Tantos dias depois, 30 dias depois, todas elas fizeram o mesmo formulário. No grupo controle, tantos por cento percebeu uma melhora. No grupo placebo, tantos por cento percebeu uma melhora. No grupo que recebeu o produto, 82% percebeu a melhora. Que se comprova com o grupo placebo, percebe-se que realmente dentro do grupo de pessoas que receberam foi bem mais, né, do que o grupo placebo, que pode só ter percebido por vozes da cabeça deles. Então isso tudo vai estar aqui. Metodologia, resultado, que é esse resultado, né, do formulário percebido, e conclusão, que é a nossa máscara de cílio, ela melhora não sei quantos por cento, não sei o que, nananana, percebido pelas pessoas. Isso, aqui eu peguei muito no pé desse negócio, desse teste, mas ele não é exclusivo, porque tem coisas que são realmente bastante abstratas, né, de você conseguir testar. Ainda mais porque você fazer um teste realmente objetivo de o quanto cresceu o cílio é bem difícil, né? Não é tão fácil assim você conseguir fazer um teste tão objetivo assim. Se você for ver, vários shampoos, acondicionadores, etc, 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 pasta de dente, se você for olhar com muito detalhe, quando você vai ver lá o claim do produto, né, que é a promessa do produto, que é esse produto melhora o não sei que, piriri, pororó. Aí sempre vai ter um asterisco. No asterisco vai dizer, pela percepção de tantos em tantos consumidores que usaram durante tanto tempo. É percebido também. Só que, pelo visto, esse tipo de pesquisa de eficácia percebida, que é a pessoa dizer melhorou ou não melhorou, que é, vamos combinar, um dado bem frágil, de uma qualidade científica bem baixa, uma pessoa dizer abstratamente, sentir que melhorou, sentir que não melhorou, é um dado de qualidade bem baixa, pelo visto é aceito pela Anvisa como sendo uma pesquisa suficientemente boa para aprovar a eficácia de um produto. Eu acho questionável. Mas também é foda, porque talvez sem isso ninguém conseguiria aprovar porra nenhuma. Porque seria bem mais difícil, bem mais custoso, muito mais caro fazer uma pesquisa, e aí realmente não ia dar para provar nada, né? Benefícios do produto, que seria então a comprovação de eficácia, além de apresentar os dados que comprovem que o produto é seguro. E essa parte de comprovar segurança, né, garantir que o produto é seguro, é obrigatória para todos os cosméticos, grau 1 e grau 2. Agora, a parte de comprovação de eficácia, só para os de grau 2. As empresas também assinam um termo de responsabilidade. Eu quero ver, calma aí, desculpa. Eu quero ver essa parte importantíssima. Essa parte da questão de segurança. Até tirar aqui. O resumo deve ser enviado, de novo, aqui é a mesma coisa, tá? Completo e resumo. Para você aprovar, você só precisa mandar o resumo, só que você não precisa mandar o completo. O resumo deve ser enviado somente quando a comprovação da segurança específica for exigida pela legislação vigente ou quando se expresse no rótulo algum atributo de segurança. Então você vê que o resumo aqui, pelo visto, dados de segurança de uso, comprovação de segurança. Nem é sempre. Talvez aqui a comprovação de segurança específica for exigida pela legislação, provavelmente deve ser isso. Quando se enquadra em grau 2, você precisa ter ali o resumo enviado dos dados de segurança. É seguro. E essa parte de comprovar segurança, né, garantir que o produto é seguro, é obrigatória para todos os cosméticos, grau 1 e grau 2. Agora, a parte de comprovação de eficácia, só para os de grau 2. As empresas também assinam um termo de responsabilidade, declarando que tem os dados que comprovam a eficácia e segurança, caso a Anvisa solicite um documento mais detalhado. Existem algumas... Outra coisa importantíssima que está escrita aqui também, que a gente tem que deixar claro. A empresa declara que possui dados comprobatórios que atestem a segurança e a eficácia da finalidade proposta do produto. E que esse não constitui risco à saúde quando utilizado em conformidade com as instruções de uso e demais medidas constantes da embalagem de venda do produto durante o seu período de validade. Quer dizer, a empresa ela atesta a segurança do produto caso ele seja usado para a finalidade que ele foi criado. Caso ele seja usado
em conformidade com as instruções de uso e demais medidas constantes na embalagem, quer dizer, que constam na embalagem, e dentro do período de validade. Caso uma dessas coisas não esteja, o produto não é seguro à utilização. Se não estiver na validade, se for usado de uma forma diferente do modo de uso, ou se for usado para outra finalidade, que não... O que é ser usado por outra finalidade? Você pegar um produto de cosmético, um produto de limpeza e passar no cabelo. Não é a finalidade do produto, né? Então, se não for usado para essas 3 coisas, dentro dessas 3 pilares, não tem nenhum... A segurança ela é a partir dessas 3 coisas e não universal. Essa coisa aqui ela foi testada e é universalmente segura. Não. Ela não é segura. Ela é segura se ela for usada dessa maneira. E aí a gente pode ver que isso é igual... Gente, é diabo verde. Uma parada perigosíssima. Existe teste de segurança, né? Para você fazer um treco desse, para você usar um negócio desse, existe um teste de segurança. Se usado para a finalidade que foi criado, da forma que foi criado o modo de uso dentro da validade. Né? A quantidade de gente que, se você pega lá água sanitária, cândida, muito provavelmente na embalagem vai estar dizendo não misture com outros agente sanitário, não misture com outros produtos de limpeza, porque a senhora pode ir de arrasta. Aí tem gente que vai lá e mistura, e depois você pode dizer que a culpa é da água sanitária? Não. Porque você que não seguiu o modo de uso direito. Então isso é importante. Segurança não é universal. Segurança é se você respeitar exatamente o que está ali escrito. Aí pode se debater. Está escrito o suficiente? Está escrito certo? Está dizendo ali que não pode usar de noite? Talvez deveria estar. Muito mais detalhado. Existem algumas brechas e falhas na legislação? Sim, mas não é uma bagunça completa e eu achei importante explicar isso porque eu vi comentários assim em vários vídeos que eu assisti nos últimos dias. E aí muito se falou sobre produtos dermatologicamente testados e oftalmologicamente testados. Essas palavras significam simplesmente que o produto foi testado em pessoas e o teste foi avaliado por dermatologista para ver se não irrita a pele ou por oftalmologista para ver se não irrita o olho ou a área ao redor dos olhos. Uma coisa importante é: esses testes são feitos em condições normais de uso, ou seja, na condição de uso descrita e indicada na embalagem. Os especialistas vão avaliar se o produto causa irritação ou reação alérgica nessa condição. Isso significa que, se não está na indicação do produto que ele deve ser usado para dormir, ele não foi testado nessa condição. Então a gente não teria como alegar segurança do produto nessa forma de uso. Ter o selo dermatologicamente, oftalmologicamente testado. O que não, aí vamos também outro ponto importante. Está dizendo no e-drop que não pode dormir? Não. Não está. A empresa pode ser responsabilizada caso alguém durma? Não sei, o juiz pode dizer sim ou não. Ali não está dizendo em momento nenhum para você dormir com aquilo, mas também não está dizendo que não. Agora, a empresa, sabendo, e aí aqui que nasce também o outro problema, que é o seguinte: a empresa sabendo que pessoas estão dormindo com o produto, aí eu também estou chutando, porque eu não sei se existe um número expressivo de pessoas que fizeram isso e tiveram problema. A empresa sabendo que tem muita gente dormindo com o produto e tendo problema, ela deveria atualizar a embalagem e colocar não dormir com o produto. Ela já sabe disso. Então ela já deveria ter colocado ali. Não significa que o produto é livre de causar alergia e irritação, porque para isso existem testes específicos. E também não garante o que acontece se o produto for usado de uma forma não indicada, mas é uma garantia a mais de que o produto tenha sido pelo menos avaliado de uma forma mais rigorosa. Eu tenho até aqui alguns produtos que eu uso, que eu peguei para usar de exemplo, que são produtos para a área dos olhos. Então esse aqui é o corretivo. O corretivo eu não vou usar nos cílios, mas eu vou usar aqui, por exemplo, nas olheiras. E ele tem descrito aqui na embalagem que ele foi dermato e oftalmologicamente testado. Então é uma garantia um pouco maior de que eu tenho de que esse produto tem menos chance de causar irritação na minha área dos olhos. Esse delineador aqui é a mesma coisa, também foi dermatologicamente e oftalmologicamente testado. Também vai ser usado na área dos olhos, também é uma garantia mais de segurança para mim. Porém, esses outros dois produtos,
que são rímel e são para ser usados diretamente nos olhos, eles têm só o selo de dermatologicamente testado e não de oftalmologicamente testado. Esse rímel aqui, inclusive, que é o que eu mais gosto de usar, que eu acho até que saiu de linha, ele ainda tem uma outra alegação de que ele foi clinicamente testado, porque ele tem uma alegação de que ele deixa os cílios mais espessos e mais volumosos. Então esse é um outro teste de percepção do consumidor que passa e percebe, realmente está mais volumoso, está mais cheio o cílio. Mas nenhum dos dois tem o selo de oftalmologicamente testado. Isso é um problema? Não necessariamente. Teoricamente, qualquer produto para ser usado na área dos olhos deveria ter também o selo oftalmologicamente. Mas isso não é assim na prática, e nem mesmo a especialista que eu consultei através do Vitor, que foi a Maísa Mello, soube dizer por que não é todo produto dessa região que tem esse selo. De qualquer maneira, isso não é um problema para esses produtos, são produtos bem testados, bem avaliados e que eu sei que são seguros para uso, porque eu uso há muito tempo. Mas agora vamos lembrar duas coisas. Primeiro, mesmo que o produto seja seguro para ser aplicado ao redor dos olhos, caso caia produto dentro do olho, o indicado é sempre lavar com água em abundância para tirar o produto. Se tiver soro fisiológico para entuchar no olho, melhor ainda. Lembra de nunca dormir com produto no olho. E segundo, mesmo que tenha o selo de seguro, conheça a sua pele. Eu tenho a pele muito sensível, eu já tive alergia e irritação de vários tipos de produtos diferentes. E sempre que eu compro um produto novo, eu testo primeiro numa área pequena e eu guardo a caixinha até ter certeza de que não vai me dar problema. Porque a caixinha tem informações importantes para pessoas com sensibilidade ou alergia. E aí é que eu quero deixar uma dica para quem tem histórico. E isso é tão fundamental, porque isso também é uma outra coisa que eu vi muita gente nos comentários dos vídeos confundindo um pouco, que uma coisa ser dermatologicamente testada e oftalmologicamente testada não quer dizer que não vá dar problema em todas as pessoas. Só quer dizer que aquilo foi testado e que na maioria das pessoas não deu nada. O que isso quer dizer? Que se na maioria das pessoas não deu nada, quer dizer que uma pessoa que tem uma pele de uma resistência mediana não vai dar nada. Aquilo ali pode ser usado. Normalmente, numa pele humana média, não vai dar nada. Agora, se você tem uma pele mais sensível ou se você é alérgico a alguma coisa, especificamente, aquilo pode te dar alergia e não obrigatoriamente esse produto é um produto ruim. Não obrigatoriamente esse produto é um produto que é problemático. Isso só quer dizer que determinadas pessoas, especificamente com uma pele mais sensível ou com alguma coisa pontual de algum tipo de alergia, está tendo problema com aquele produto. Agora, não quer dizer que é um problema do produto. Né? Então, eu já conheci pessoas que durante um tempo não podiam usar determinado pigmento. Então, a maquiagem não podia ter aquele pigmento que a pessoa tinha alergia. Aquela maquiagem que a pessoa estava usando tinha que sair de linha porque ela não pode usar? Não, ela que não pode usar. Agora, uma pessoa que não tem problema nenhum, uma pessoa comum, vai poder usar. E, ao mesmo tempo, tem aí essa questão de que um produto, mesmo que seja para... Isso também falei, teve gente que falou, é um absurdo, é óbvio que um produto para a área dos olhos, ele vai cair no olho. Sim. Isso não quer dizer que o produto da área dos olhos que vai cair no olho deva ficar no olho. Foi o mesmo exemplo que eu dei, um monte de gente discordou de mim, falando assim, um rímel. Eu estou usando lá uma máscara de cílio. Se essa máscara de cílio cai no meu olho, eu vou precisar lavar o olho. Porque senão isso vai machucar meu olho. Ele não vai poder ficar ali dentro do olho. Não vai poder. Porque tem coisas ali que podem machucar meu olho. Então, são coisas que a gente precisa também, né? É isso. Se ele for usado da maneira como ele foi criado, que é para passar nos cílios, e ele dá algum problema, aí sim temos uma questão. Agora, se ele for usado para passar nos cílios, ele cai no olho, aí é aquele debate que a gente entrou no último vídeo, que mas ele tem a consistência suficiente para que ele não caia sempre no olho? A pessoa... Porque eu acho que aqui é uma conjunção de fatores, que talvez o aplicador não seja o melhor, talvez a consistência não seja melhor, e talvez a pior de longe, a pior coisa do produto são pessoas usando para dormir. Talvez a pior coisa seja essa. Né?
Então, talvez seja até mais simples de resolver do que era, mas deixaram a bomba estourar. De alergias ou pele sensível, como olhar a lista de ingredientes e escolher os produtos com a menor quantidade possível de ingredientes. Porque quanto menos ingrediente na fórmula, menor a chance de causar irritação. E tenta evitar produtos que tenham muitos extratos de planta, porque coisas de planta geralmente têm um potencial muito grande de irritar. E aí, se eu tivesse que escolher um dos produtos para cílios que eu mostrei nesse vídeo para usar, por exemplo, eu escolheria o da Vizela, porque é o que tem a menor lista de ingredientes e tem a indicação de que foi formulado para minimizar o surgimento de alergias. Então, ele seria um produto mais adequado para pessoas que têm o tipo de pele como o meu, que é uma pele sensível. Espero ter contribuído para esse caos com informações relevantes para vocês e que vocês tenham aprendido um tiquinho a mais sobre como avaliar e escolher produtos cosméticos. Se tiverem alguma dúvida do que eu falei, me conta aqui nos comentários, porque se eu não souber responder, eu vou atrás de quem sabe. E eu deixei o link dos perfis do Vitor e da Maísa aqui na descrição. Vão lá seguir os dois, que vale muito a pena, eles são bem especialistas. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau. Ai, gente. Ai, é sempre uma delícia, né? Tem uns vídeos maravilhosos aqui, vou deixar meu like. Maravilhosos, vai lá, deixar seu like, vai assistir, vai se inscrever no canal delas, que o canal é maravilhoso. Se você se interessa por divulgação científica ou se você quer ser minimamente mais inteligente, você saber sobre o que você está falando, vai assistir o canal delas, que é maravilhoso. Inclusive, vou até deixar aqui na descrição o link desse vídeo. Um beijo.